Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda live de aquecimento da Maratona do Idoso, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27, a partir das 21 horas, ou seja, quarta, quinta e sexta-feira, às 21 horas, para auxiliar os profissionais de educação física, fisioterapeutas, a ter segurança na prescrição de exercício físico para idosos. Lembrando que restam poucas vagas, então quem ainda não garantiu a sua vaga, manda um direct escrito idoso, que a gente vai estar enviando o link para você não perder esse evento, que é 100% gratuito, online, que vai poder te ajudar a dar um passo a mais na prescrição de exercício físico para idosos com segurança. E o tema da nossa live de hoje é exercícios de equilíbrio. Então, sexta-feira a gente conversou sobre prescrição de exercício de força, utilizando materiais como a faixa elástica. Então, como eu disse para vocês, a realidade da maior parte dos profissionais que atendem idosos é ir até a residência, condomínio desses idosos, assim como eu, né? E uma dica que eu dei na sexta-feira foi a utilização da faixa elástica, que com a faixa elástica a gente consegue fazer um treinamento completo. E como parte, né, da diretriz e uma das grandes capacidades que a gente precisa estimular no treinamento de idoso são os exercícios de equilíbrio. E o pessoal tem muita dúvida: Carla, como que eu posso fazer treinamento de equilíbrio com o meu idoso dentro de casa, sem muito material, sem Bosu, sem Dynadisk, né? O que eu posso fazer? Então hoje a proposta da nossa live é dar exemplos de exercícios de equilíbrio, né? Então eu vou começar dos mais simples aos mais complexos, que eu utilizo nos meus atendimentos com idosos e que a gente pode e dá sim pra gente realizar esses exercícios em casa com pouco material, tá certo? Então eu vou dar opções para vocês, tanto de exercícios com algum tipo de material, e é material prático que dá para todo mundo carregar, ou então sem nenhum tipo de material, tá certo, pessoal? Eu vou afastar um pouquinho da câmera, lembrando que a transmissão está acontecendo aqui pelo Instagram e pelo canal do YouTube. Não vai ficar salva no Instagram, mas eu vou deixar salva lá no meu canal. Quem não conseguir acompanhar a transmissão até o final, pode acessar o canal Professora Carla Montenegro, que vai ficar lá à disposição para vocês assistirem, reassistirem quantas vezes quiser, certo? Então, para começar os exercícios práticos de equilíbrio. Pessoal, antes a gente tem que ter muito claro na cabeça que quando a gente trabalha exercício de equilíbrio com o idoso, a gente tem que ter um raciocínio clínico em relação à evolução. Como que a gente faz isso? Nós precisamos começar dos exercícios estáticos para evoluir para os exercícios dinâmicos, exercícios de base estável para depois evoluir para as bases instáveis, e exercícios de tarefa simples para depois evoluir para exercícios de dupla tarefa ou mais, certo? Então, como exercícios básicos de base estável, pessoal, pensem que a base estável é o próprio chão. Lembrem-se que quando a gente fala em trabalho de equilíbrio, quanto maior a base de apoio, mais estabilidade esse idoso tem para treinar. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a câmera mais para baixo, que vocês conseguem visualizar meus pés. Quanto maior a base, mais equilíbrio o idoso tem. Por que que acontece isso? Lembrem que o nosso centro de equilíbrio, né, é o eixo em que a gente tem todos os cortes e ele é projetado no chão, né? E ele, de acordo com a nossa base, se o nosso eixo ele sai da base de apoio, a chance de desequilíbrio é muito maior. Então pensem que, por exemplo, os idosos que têm uma alteração postural, com certeza o eixo de equilíbrio ele acaba ficando oscilando dentro da base de apoio, o que aumenta o risco de quedas. Então, quanto maior a base, maior é a estabilidade do idoso, porque esse eixo de equilíbrio ele está projetado quanto mais no centro, maior é o equilíbrio. Tanto que uma das adaptações que eles acabam fazendo é andar com a base alargada. Eles andam com as pernas mais afastadas, porque a base ela vai se locomovendo, mas a chance do eixo sair dessa que é muito importante. Como que a gente começa então a treinar o idoso em relação a esses pontos de equilíbrio? Quanto menor a base de apoio, maior é o estímulo de equilíbrio. Então, se a gente pensar em exercícios estáticos, ou seja, sem movimento, o simples fato de diminuir a base de apoio, como juntar os dois pés,
já é o suficiente para a gente estar trabalhando com o idoso. Como que eu posso dificultar isso? Carla, tá muito fácil. Eu diminuir todos os estímulos de propriocepção. Como assim? Visão, audição. Então, se eu falar para o idoso fechar os olhos, o simples fato de estar com os olhos fechados, com uma base reduzida, ele já vai ter uma alteração e um estímulo para treino de equilíbrio, certo? Carla, não dá para fechar o olho, é muito difícil. Tem pessoas, né, que a gente acaba colocando, fazendo, sabe esses óculos de proteção que a gente utiliza, por exemplo, para Covid? Coloca um durex colorido para diminuir a acuidade visual. Isso também já é um estímulo. Ficou muito fácil só juntando os dois pés. Carla, o que eu posso fazer? Falar para o idoso tirar um dos membros do chão. Ou uma perna, ou a outra perna. Gente, lembrando que a gente não pode colocar o nosso idoso em risco. Então, esses exercícios de equilíbrio, eles só podem ser feitos ou com a gente presencialmente, do lado do nosso idoso, ou então, se ele tiver em acompanhamento online, com o cuidador próximo, tá certo? E, se necessário, ele pode fazer apoiando no início, para depois tirar o apoio e fazer simplesmente assim, certo? Então, exercícios estáticos de base estável, o objetivo é diminuir a base de apoio. Então, se ele está com uma base estável, assim, ele consegue manter o equilíbrio, a gente começa diminuindo essa base, reduzindo cada vez mais, até que a gente consiga estimular com um pé só e ele consiga permanecer nessa posição, com o outro pé. Outra forma de dificultar é tirando esse eixo da base de apoio. Então, por exemplo, se eu trouxer o tronco para frente, eu estou dificultando o equilíbrio do idoso. Ou então, este daqui, tá? Trocando a perna. Estático, tarefa simples, base estável. Nos estáticos de tarefas de base estável, como que eu posso dificultar ainda mais? Acrescentando outra tarefa. Por exemplo, aquela faixa elástica que a gente utilizou para os exercícios de força, enquanto o idoso está aqui equilibrando, o que eu costumo falar? E o senhor agora vai dar 3 nós na faixa elástica enquanto equilibra. E eu estou aqui conversando com ele. Deu os nós. Agora o senhor vai tirar. E aí o idoso está aqui tirando. Ou, enquanto tira o nó e mantém o equilíbrio, o senhor vai falar 4 palavras com a letra M. Macaco, Maria, melancia, mesa. Tá? Então, a gente acaba distraindo o sistema dele para que fique cada vez mais medular a questão de manutenção do equilíbrio. E por que é muito importante a gente dar esses estímulos de dupla tarefa para ele, estímulos cognitivos? Porque quando o idoso está na rua, ele não está só concentrado em se manter equilibrado. Ele está prestando atenção se a rua é esburacada, se tem gente vindo, se o carro vai passar, se ele está com medo de ser assaltado, enfim. Então tem vários estímulos externos que acabam distraindo o idoso em relação à manutenção de equilíbrio. Então, de base estável, exercícios estáticos, esse foi um exemplo. Exemplo de exercícios dinâmicos de base estável, ou seja, no chão. O que a gente pode fazer? Traçar uma linha, então vou usar aqui, por exemplo, a linha do piso da minha sala e vou falar para o idoso que ele tem que andar em cima da linha. Carla, e se ele sair da linha? Gente, a linha é do chão, então ele não vai cair. Carla, não tem nenhuma linha. Pega uma fita crepe e marca com essa fita crepe no chão depois do atendimento, tira. Então, o estímulo é andar em cima da linha. Pode abrir os braços, né? O ideal é que ele consiga fazer o mais natural possível. Exemplo, vai de frente, volta de costas, vai na ponta dos pés. Opa, agora eu me desequilibrei. Volta de costas. Carla, mas meu idoso não vai andar de costas na rua. Gente, tudo bem. A gente está estimulando, treinando equilíbrio. Pode fazer de lado, em cima da linha. Outro exercício que eu gosto bastante, estático, que eu utilizo a linha.
exercício que ele vai fazendo, ó, dupla tarefa. Então ele vai cruzar braço e perna, então fazendo flexão de quadril, vai de frente, volta de costas, tudo isso no chão. Vocês observem que eu estou com aquelas meias de pilates. Carla, precisa fazer treino de equilíbrio descalço ou com meia? Não, gente, tá? Pode fazer com tênis. Eu só tô com essa meinha porque eu vou dar um exemplo utilizando a almofada, tá? Então, se você for utilizar algum outro tipo de equipamento, que pode ser da própria casa do idoso, aí o ideal seria ou ele estar descalço, ou se for meias com esses recursos antiderrapantes, tá? Pelo amor de Deus, não vai deixar o idoso só de meia e escute queda, tá bom? Então, são exemplos de exercícios dinâmicos que a gente pode fazer em base estável. Ficou muito fácil. Posso associar tarefas cognitivas? Posso. Então, vai falando o nome de pessoas com a letra A. Arthur, Alzira, Antonieta, Alberto. Você viu que agora eu já não sei mais. Alice, Adelice. Então, vai distraindo o idoso. Então, às vezes, ele fica tão concentrado na tarefa cognitiva que acaba exigindo muito mais do tecido muscular e mecanismo de propriocepção para a execução dos exercícios de equilíbrio. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer, que eu esqueci de deixar separado aqui, gente, mas eu vou pegar como exemplo uma bolinha de gude do meu filho. Então, posso utilizar, eu sempre fazia isso no hospital, eu pegava uma pasta e ele vai ter que andar equilibrando algo. Então aqui, ó, tem uma bolinha de gude, por exemplo, pode ser bolinha de tênis, qualquer tipo de bolinha. Então ele tem que andar na linha sem deixar a bolinha cair. Vai de frente e volta de costas. E aí ficou fácil, vou dando ainda estímulo cognitivo. 5 frutas com a letra M: mamão, melancia, maracujá, melão, maçã. O pessoal do Instagram tá conseguindo? Agora acho que voltou, peço desculpas aí pra vocês. Então, a gente falou dos exercícios dinâmicos e estáticos e com base estável. Agora eu vou dar exemplo pra vocês de exercícios com base instável, tanto os estáticos quanto os dinâmicos. Pessoal do Instagram, tá conseguindo me acompanhar? Vocês colocaram aqui que travou, já voltou ou ainda está travado? Voltou, gente? Então tá bom, agora... Vê se melhorou. Senão eu vou desconectar aqui do YouTube e deixo só no Instagram. Pessoal do YouTube, eu vou direcionar vocês todos pro Instagram, porque como tá depois ela vai. Vê se agora tá indo, gente. O ruído talvez seja do meu aquário. Voltou? Então vamos lá, pessoal. Então, ó, a gente falou dos exercícios em base estável, tá? Que foi o chão. E agora a gente vai fazer da base instável. O que seria a base instável? Vou dar exemplo para vocês de materiais que a gente pode fazer super simples. Então, um dos materiais que eu gosto bastante são os aquatubos, tá? O que é o aquatubo? É aquele salsichão que a gente utiliza em aulas de piscina, tá? Ele é uma boa ferramenta que a gente pode utilizar para base instável.
E também exercícios com almofada. Carla, se eu tenho o Dynadisc, posso usar o Dynadisc? Pode usar o Dynadisc. Tô dando exemplos para vocês de materiais baratos que a gente consegue adaptar dentro da casa do idoso e que também não ocupa muito espaço. A almofada pode ser do próprio idoso e o aquatuba a gente consegue, não precisa ser ele inteiro, tá? A gente pode cortar pedaços e geralmente quando eu vou na casa do idoso, eu corto ele em pedaços até porque eu faço menores e aí ele vai andando um em cima do outro, tá bom? Mas é uma boa ferramenta para vocês. Pessoal que perdeu, fiquem tranquilos que eu vou deixar salvo lá no canal do YouTube, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, vou começar com os exercícios na almofada, que são os exercícios que a gente pode fazer. Então, ó, peguei aqui uma almofada. A gente pode fazer tanto estático quanto exercício dinâmico. O simples fato de ficar em cima da almofada, gente, parece que é uma coisa simples, mas não é. Exige propriocepção do idoso, exige muito do equilíbrio, porque ele fica o tempo inteiro oscilando, né, dando essa instabilidade, e ele tem que se equilibrar. Carla, pode ser colchonete? Pode. Então a gente pode fazer alterações de pisada, como por exemplo, os pés próximos, tá? Um paralelo do outro, afastamento antero-posterior, e aí contar, sei lá, até 10, até 15. Começou a ficar fácil, o que eu posso fazer? Fechar os olhos, e manter a posição. Como eu disse pra vocês, parece fácil, mas não é. Eu tô em cima de uma almofada. Começou a ficar ainda mais fácil, Carla, como eu posso fazer? Tira um dos pés do chão. Posso fechar os olhos, não consigo, e manter essa posição. É uma das saídas, tá certo? Exercícios estáticos. Posso associar outras tarefas, então com os pés em afastamento antero-posterior, vou pegar aquela faixa elástica e vou dar 3 nós. Ou, enquanto eu dou os nós, vou falar, sei lá, 5 comidas. O que eu almocei ontem, aonde eu estive na sexta-feira, tá? Tudo que exigir cognitivo do idoso, enquanto ele estiver fazendo o treino de equilíbrio, ele acaba sendo considerado, calma aí, deixa eu me concentrar aqui. Ele acaba sendo considerado uma dupla tarefa, tá? Ficou fácil. Vamos para os exercícios dinâmicos. O que a gente pode fazer de exercício dinâmico utilizando a almofada? Andar em cima da almofada. A gente pode fazer a passada normal, que já gera desequilíbrio. Vai de frente e volta de costas. Posso fazer em linha reta. E quando, por exemplo, o paciente tem um colchonete, eu já deixo até marcado com a fita crepe o colchonete, uma linha no meio. Essa almofada que eu tô usando, ela já tem uma marca de costura no meio. Então, vou falar que tem que andar em cima dessa linha. Vai de frente, volta de costas. Vai fazer cruzando perna e braço. Vai de frente, volta de costas. Outro exemplo que dá para utilizar a almofada. Simples fato de apoiar o pé e voltar. Eu tiro a instabilidade e volto. Às vezes eu acabo associando isso com exercício de membro superior. Apoia e volta. Parece besteira, mas o fato de tirar o pé do chão para, por exemplo, subir uma escada é um exercício de instabilidade para o idoso. Se a gente treinar com esse tipo de exercício em casa, com almofada ou qualquer coisa, se você tiver o Dynadisc, que é uma ótima, você já está estimulando esse treino de equilíbrio que ele tem que ter quando ele tira o pé do chão para subir a escada. Então, eu posso fazer com parcial, né, que a gente fala descarga parcial, ele apoia e volta, ou então ele sobe e desce. Aí faz primeiro com a perna direita e depois faz com a perna esquerda, certo?
posso fazer com mais dificuldade. Então, utilizando os exemplos que eu dei pra vocês, vai andar, pegar uma pasta, coloca uma bolinha, ele vai andar em cima. E aqui já é um nível mais hard, tá, gente? Vai ter que equilibrar. Ó, aqui eu coloquei uma bolinha de gude. Era o que eu tinha aqui do meu filho. Mas pode ser bolinha de tênis, aquelas bolinhas que a gente treina apreensão palmar também. O que mais que dá pra fazer em base instável, Carla? Não vou mais utilizar a almofada. Vou dar o exemplo agora pra vocês do aquatubo, que eu disse. Então, posso fazer com o aquatubo inteiro ou cortá-lo em pedaços. Gente, o aquatubo é super difícil, tá? Então, por exemplo, andar em cima do aquatubo. Pode ser exercício estático, então manter-se em pé. Pra mim está uma dificuldade neste momento. Vou dar até uma, adaptada aqui no meu pé. Manter-se em pé em cima do aquatubo ou andar em cima do aquatubo. Certo? Carla, muito difícil. Posso fazer estático? Pode. Posso mudar a direção do aquatubo? Vou colocar ele assim. Muito mais fácil. Exercício estático em cima do aquatubo. O que eu costumo fazer, gente? Eu corto o aquatubo em um pedaço, acabo juntando ele desse jeito, tá? Por isso que tem que tomar cuidado, gente. Andar no aquatubo é difícil, por isso que eu falei. Isso é um nível mais hard e o profissional tem que estar do lado. O que a gente pode fazer? Começar com os exercícios estáticos. Corto o aquatubo assim e utilizo ele como base desse jeito. E eu depois vou mostrar pra vocês, quem participar da maratona, me comprometo em colocar alguns vídeos de exercícios nesse sentido, paciente com Parkinson que faz. Então assim, tá difícil, mas dá pra fazer, desde que a gente treine. Eu também tô ruim de equilíbrio, gente, vocês estão vendo que eu tô precisando. Só com o cuidador. Se for fazer acompanhamento online, o cuidador tem que estar do lado. Se for o profissional, a gente tem que estar do lado. E aí, até uma dica, eu utilizo nos meus atendimentos uma cinta de segurança para sustentar o idoso caso ele desequilibre, tá? Então, a gente coloca como se fosse um cinto de segurança, eu tô lá dando suporte atrás para caso ele desequilibrar, ele não caia. Carla, não tenho condição de comprar, é caro realmente, mas a gente pode fazer. Eu acabo fazendo com uma perna de calça jeans, eu peço para minha mãe costurar uma alça e colocar o velcro, então isso fica uma cinta de segurança, tá certo? E é sensacional, então super recomendo para quem estiver na Maratona do Idoso. Eu vou mostrar para vocês esses cintos, porque eles são muito funcionais e ajudam bastante a gente nos momentos de equilíbrio, treino de marcha. Voltando aqui ao aquatubo, o que eu falei para vocês? Lá no hospital a gente também utiliza, dobrar o aquatubo assim, eu corto essa parte, tá? E faço ele como se fosse, deixa eu ver aqui, ele fica nesse formato, como se ele estivesse junto em dois. E aí eu acabo trabalhando exercícios dinâmicos. Por que fica mais fácil? Porque a base é maior. Então eu consigo fazer exercício estático em cima do aquatubo, dando a instabilidade. Ele fica mais ou menos, a área de um Dynadisc, e ele acaba sendo muito mais barato do que o próprio Dynadisc. Então, exercício estático, posso diminuir a base, posso fazer dupla tarefa cognitiva e física, posso fazer fechando os olhos, abrindo os olhos. Os dinâmicos, que vocês falaram, é difícil andar no aquatubo. Não preciso só fazer exercício de equilíbrio andando em cima do aquatubo. Eu posso fazer pulando o aquatubo. Então, eu tenho que passar a perna para um lado e a perna para o outro. O fato de ter que flexionar o quadril e pular um obstáculo é um treino de equilíbrio, gente. Muitos idosos que têm limitação articular de quadril e joelho não conseguem fazer esse movimento. E eles só vão conseguir se a gente treinar. Então, posso fazer assim,
Posso treinar ele passar por cima, voltar. E posso fazer passada lateral em cima do aquatubo. Como eu falei, não só os exercícios com aquatubo, mas todo exercício de equilíbrio acaba colocando o idoso em risco de queda. Então, ele só pode ser feito se o profissional estiver do lado ou se for um acompanhamento online, se ele estiver com um cuidador do lado. Qualquer cuidador, não. Imagine, sei lá, um idoso de 85 anos em que o cuidador dele é a esposa de 85 anos. Não vai resolver. Então, a gente tem que ter por isso que começa na avaliação. A gente tem que ter uma boa avaliação e para ver se ele tem indicação no acompanhamento online de fazer exercício de equilíbrio sozinho, tá? Se ele estiver sozinho com outro cuidador idoso, não vou trabalhar equilíbrio, vou priorizar fortalecimento muscular para dar estabilidade e a estabilidade articular e melhorar o equilíbrio de forma secundária, mas não consigo estimular a capacidade de equilíbrio. Pergunta da Elaine, se o ideal seria com sapatilha. Elaine, o ideal seria com sapatilha que tem algum tipo de antiderrapante, como essas que a gente utiliza para pilates, por exemplo. Tênis dificulta, sapato dificulta, dependendo do calçado. Mas eu sempre gosto de fazer sessões de equilíbrio com o calçado que ele está habituado, porque na rua é o sapato que ele vai estar utilizando. Claro que eu não vou treinar com uma senhora de salto alto, mas é muito bom a gente fazer treino de marcha, né, e exercício de equilíbrio dinâmico com o sapato que ele está habituado, porque na calçada as irregularidades que vão aparecer, subir e descer do ônibus, do metrô, ele vai estar de sapato. Então é muito bom a gente estimular a propriocepção fazendo os exercícios como essa sapatilha que eu estou, mas é importante também a gente mesclar com sessões que ele faça com o calçado que ele está habituado, seja o tênis, seja o sapato. Por mais que eu fale, né, Carla, sempre falo, gente, orientar vestimento adequado, sapato adequado, a gente tem que ir para a realidade dele, né? Então, como que ele anda na rua de sapato? Então vamos fazer um treino de sapato. Não tô falando de treino de aeróbio ou força, tô falando de treino de equilíbrio. Descalço pode, tá? Tem que só tomar cuidado com o local que ele está treinando, porque tem alguns idosos que têm perda neuropática e a gente pode colocar esse idoso em um risco de lesão que ele não vai sentir, e isso pode gerar um prejuízo muito maior. Então tem que só tomar cuidado se o local está adequado e ideal para fazer esse estímulo descalço, tá, gente? Cuidado com ferimento no pé, temperatura, né? Então, quem mora em cidade litorânea que faz treino na areia, se a areia tá muito quente, às vezes o idoso já não tem a sensibilidade de temperatura, acaba queimando a sola do pé. Então, pode fazer descalço, desde que ele tenha vamos dizer assim, o piso esteja adequado. Então, no tatame aqui, como a Beth colocou, é perfeito, tá certo? Emerson perguntou se pode intercalar exercício de equilíbrio com exercício de força? Pode sim, tá? Não é a estratégia que eu mais utilizo, porque geralmente eu faço na mesma sessão. Treino de equilíbrio, eles cansam bastante, pessoal. Parece besteira, mas é a parte que eles mais cansam e é a que eles mais gostam também. Às vezes, dependendo do estímulo do exercício de força, ele sai tão fadigado que ele não consegue fazer um bom treino de equilíbrio. Então, é muito importante a gente, se for fazer na mesma sessão, ver qual que é o objetivo da sessão, qual é a prioridade, não que não possa fazer os dois. Eu sempre acabo fazendo na mesma sessão, porque grande parte dos idosos que eu atendo, eles fazem comigo 2 vezes por semana. Então, em 2 vezes por semana eu quero priorizar força e equilíbrio, porque a parte aeróbica, muitas vezes, eles conseguem fazer sozinhos. Tá? Então, às vezes eu começo com um treino de equilíbrio, às vezes eu finalizo. Não costumo intercalar, porque muitas vezes eles saem muito fatigados e um acaba prejudicando o rendimento do outro, tá certo? Equilíbrio e dupla tarefa pode? Deve, como eu falei pra vocês, eu sempre mesclo dupla tarefa motora e também dupla tarefa cognitiva. Enquanto o idoso tá lá concentrado para fazer os exercícios, eu falo: agora o senhor vai me falar 5 frutas com a letra B, o nome de 5 mulheres com a letra A. Então, vai depender muito da condição cognitiva. Tem idosos que têm demência mais avançada que eu não vou conseguir fazer esse tipo de exercício.
faço coisas mais simples. Ou então, essa questão de letras, né? Eu atendia muito um projeto do Einstein em parceria com o PROAD, né? Com a prefeitura. E a gente acabou atendendo muitos idosos analfabetos. Então, seria irresponsabilidade minha colocar o idoso numa situação falando, o senhor vai ter que falar frutas com a letra P, né? Então, tentem colocar na realidade do idoso, tanto cognitiva quanto de estudo, as tarefas de dupla tarefa, né? O que vocês vão propor aí de desafio de dupla tarefa para eles, tá certo? A prioridade vai de acordo com a necessidade que ele precisa? Sim. Por que de acordo com a necessidade? É de acordo com a condição clínica, né? E é uma das coisas que a gente vai trabalhar na maratona do idoso. Eu preciso conhecer a condição clínica, se ele tem sarcopenia, se ele tem fragilidade, aonde, né? A gente precisa trabalhar todas as capacidades. Mas, gente, é praticamente impossível em atendimento particular a gente conseguir trabalhar todas as capacidades em 1 hora de atendimento, 2 horas por semana. Então, eu vou priorizar. Por exemplo, idoso frágil, eu vou priorizar força e equilíbrio, né? Um idoso que já está saudável, rígido, vou conseguir diminuir um pouquinho de alguns pontos, trabalhar outros mais. A Isadora perguntando se pode usar o jump com um bastão. Pode, o jump é sensacional. O simples fato de estar em cima do jump acaba sendo uma boa tarefa de equilíbrio. Não precisa colocar o idoso para saltar, tá, gente? Então, o que eu faço muito no jump? O idoso, ele fica em pé. Eu, com o meu pé, gero instabilidade no jump, acabo dando aquele estímulo de movimento e ele tem que se equilibrar, tá certo? A Samira colocou aqui que pode pedir para o analfabeto dizer nome dos familiares. Isso, Samira, sensacional. Exercícios para problemas de coluna, pessoal, fortalecimento, alongamento, é lógico que a gente tem que saber direitinho qual que é o problema. O César perguntando se vai ter avaliação física na prática na Semana do Idoso, na maratona? Vai ter avaliação funcional do idoso. No último dia a gente vai fazer um estudo de caso prático, pessoal. A Fer colocou aqui se é 2 vezes por semana ou pode ser 3. Gente, quanto mais, melhor, tá? A recomendação é que a gente faça aí de 5 a 7 dias por semana, fortalecimento no mínimo 2 vezes, equilíbrio no mínimo 2 vezes, não que não possa ser feito outros dias. Por que eu falei que a maior parte acaba sendo 2 vezes por semana? Não sei como é a realidade dos atendimentos particulares de vocês, mas grande parte dos idosos que me contratam como atendimento personalizado, eles acabam contratando o meu serviço 2 vezes por semana, até por conta do investimento, tá? Então eu acabo priorizando coisas que só dá para ser feitas acompanhada, supervisionada durante aquele momento que ele está comigo. E alguns exercícios que eles conseguem fazer sozinho ou com o cuidador, sem a minha supervisão. Mas eu que faço a orientação, tá bom? Dificuldade de locomoção a gente precisa avaliar. Por que ele está com dificuldade de locomoção, Juan? Ele tá com baixa força, ele tá com instabilidade, ele tá com a marcha prejudicada, equilíbrio. Geralmente, instabilidade de marcha, força e equilíbrio andam juntos, tá? Então, a gente acaba trabalhando as 2 capacidades, certo? Em grupo, Bruna perguntou como que eu faço em grupo. Como eu faria não, Bruna, como eu faço? Eu atendo em grupos também de idosos, tá, gente? E quando eu atendi ainda no ambulatório da Vila Mariana, eram muitos grupos e grupos grandes. O que eu acabava fazendo? Todos os exercícios estáticos, eu colocava os idosos atrás da cadeira para que qualquer coisa eles apoiassem na cadeira. Então, eles tinham que ter algo que amparasse o desequilíbrio. Falava para eles não encostar na cadeira, mas a mão muito próxima. Se eles precisassem, eles apoiavam na cadeira. Todos os exercícios dinâmicos, eu colocava eles sentados e um por um eu ia fazendo. Então, eu dava muito mais prioridade para os exercícios estáticos para fazer como se fosse um circuito na hora do dinâmico e eu ia acompanhando lado a lado eles. E os idosos que tinham mais debilidade funcional, que tinham os cuidadores que acompanhavam as sessões, eu pedia para os cuidadores me ajudarem nesses momentos, tá bom? O Wellington perguntou se o jump não aumenta a incontinência urinária. Wellington, eu não vou usar o jump nesse caso para ele pular, tá bom? Eu vou usar só como treino de instabilidade, para gerar a instabilidade.
Não vou colocar o idoso para pular mesmo porque é risco de queda e dependendo do idoso, né, se ele for um idoso ainda mais comprometido, o risco de fratura, né? Tem grande parte dos idosos que caem porque fraturou. Então não vou colocar um estímulo assim tão alto para eles. A Larissa, como que eu faço com idosos que utilizam dispositivo de marcha, bengala, andador? Faço sem o dispositivo. Treino de equilíbrio, eu treino sem o dispositivo, tá? E aí o amparo seria eu como profissional. Só vou, gente, evoluir para um exercício dinâmico a partir do momento que o exercício estático ele tá conseguindo fazer de forma eficiente, tá bom? Pessoal, é isso. Agradeço super a participação de vocês. Peço desculpa aí pela instabilidade da internet, mas são coisas que acontecem. Vou deixar a live salva lá no canal do YouTube. Então, quem não conseguiu acompanhar a live inteira, pegou pela metade ou ficou com alguma dificuldade porque travou, daqui a pouquinho já vai estar disponível lá no YouTube, vou subir agora no canal. E quem ainda não garantiu a vaga para a Maratona do Idoso, que vai acontecer quarta, quinta e sexta dessa semana, a partir das 21 horas, manda um direct escrito idoso, evento 100% gratuito, online, em que a gente vai falar das demandas geriátricas, como que começa a prescrição, a avaliação funcional do idoso e na sexta-feira um estudo de caso prático. Não percam que tem muita coisa boa, com certeza vocês vão poder aproveitar e mudar a forma de atendimento de vocês com a população idosa e eu espero poder colaborar com eles, tá certo? Um grande beijo pra vocês e amanhã a terceira live de aquecimento da Maratona do Idoso falando sobre... o que é amanhã? O teste que não pode faltar na avaliação funcional do idoso nos atendimentos de vocês. Então, até amanhã às 16 horas. Tchau, pessoal!